Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast VPcast. Tema de hoje, a balança não me define. E para conversar sobre esse tema, eu trouxe duas personalidades super famosas aqui. Elas trabalham no mesmo segmento, mas em categorias diferentes. A Duda Soares, que é modelo, comunicadora e empresária. Duda, é uma honra recebê-la aqui no nosso podcast. Olá, doutor. Olá, Xê. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Com certeza, um tema super pertinente. E eu acho que a gente vai ter uma troca bem legal entre nós e com também o nosso telespectador. E Xê Floriani, também, que é modelo, influenciadora e comunicadora. Xê, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Gente, eu adorei a parte do honra. Né? A honra é nossa, né? A honra é nossa. Gente, eu tô assim, ó, chiquérrima. Não, e famosas. Eu gosto da... A gente pode gravar de novo a parte, assim, que é uma honra das famosas. Eu adorei. Pode. Duas personalidades extremamente famosas. Meu Deus, gente, por favor. É uma honra recebê-las. Sejam muito bem-vindas. Agora entra aquela... Agora as palmas. Vamos lá. Agora vocês vão lá e voltem ali no videozinho 10 segundos, só pra escutar de novo. Não, é um prazer estar aqui, ainda mais um tema super polêmico, né? Sim. E eu quero ver quem é que vai responder essa pergunta além de ti. Vai ser um tema para dar e vender, né? Muito conteúdo. E uma coisa muito interessante é porque elas realmente trabalham no mesmo segmento em categorias completamente diferentes. Qual que é a categoria de vocês? Então, doutor, como, né, o doutor mesmo já falou, a gente modela, né? E quem diria, né, que nesses tempos atuais a gente teria, né, esses perfis completamente diferentes e faziam tanto sucesso, né, amor? Porque a gente veio para brilhar, né? Senão a gente nem vinha para esse mundo, né? A Xê, né, ela é modelo slim, que é o modelo, né, o padrão, que é o modelo magro, alto, né, esguia, enfim. E eu já sou a modalidade curvy, que também não era tão conhecida, que geralmente eram os dois padrões ali, né? Ou o slim ou o plus size. E agora o curve, né? Principalmente aí depois da pandemia, teve uma acessibilidade maior e a gente entrou com tudo. Então, eu e minha amiga, né, com trabalhos iguais, em categorias completamente diferentes, Para né? representar todas as mulheres e cada vez mais, né? Praticar a tal da inclusão. E mostrar que não tem bonito, feio, não tem o certo e o errado. É o padrão, né? Aquilo que a gente estava falando ali do começo, né? Mas tem um examezinho de sangue lá que a gente faz que dá certo e errado ali. Que daí era legal ser padrão, né? Pra todo mundo. E daí vai pra ti. Aí vai pra mim, aí, né? essa bola aí a gente só vai lá e tira o sangue, Exatamente. Né? Aí o problema fica ali, ó. Com ele que resolva. Mas é importante a gente falar, assim... Nós duas somos pacientes do Dr. Vitor. Né? Eu há mais tempo, a gente se trata... E amigas também, né? Não, amigas, exato. A Duda é minha afilhada, eu posso dizer assim que ela é minha afilhada. Com certeza. Né? Mas somos tuas pacientes, é uma honra para nós ter um médico, né, como ele. Com certeza. E eu gosto de falar, assim, para mim é até estranho falar Dr. Vitor, tá? Porque eu falo que é o Dr. Sherlock. Porque, assim, ó, é realmente o médico que investiga tudo. Não passa nada ali, né? Não é essa coisa daquele médico que olha assim, ó. Eu acho que tu tem cara de cálculo renal. Né? Acho que eu tô... Não, mas a tua carinha tá de gastrite. Vamos tratar a gastrite. Né? Ele é realmente é o uma doutor... coisa bem personalizada, né? Bem pontual, né? É o Dr. Sherlock Holmes. E por isso que a gente tá aqui, feliz da vida. Representando a saúde, a alegria, a disposição. Meu Deus, porque toda vez que a gente entra lá, né, meu amor? Não. É uma alegria, né? Vamos começar falando de entrar lá. Posso dar esse início? Claro, amiga, vai. O Dr. Vitor não vai falar, gente, nesse podcast. Não. Esse podcast é pode nosso, falar, tá? Pode falar. Quando a gente entra naquela clínica, primeiro é assim, ó, isso já fica a dica, né? Porque quando a gente tá buscando um médico, é porque a gente tá com alguma coisinha, né? Vamos lá, todas nós, assim, a gente não vai buscar um médico porque a gente vai muito com a cara. Tudo bem que agora nós já somos amigos, né? Sim. Então poderia ir lá de boa também. Mas quando a gente entra na clínica, gente, já é um spa. É um negócio chique, lindo, maravilhoso. As meninas são umas queridas, Verdade. Né? A gente se sente de fato em casa, E né? assim, ó, além de tudo, daquele ambiente ser totalmente acolhedor e contraditório a uma clínica, a um hospital, Padrão, né? digamos assim, vamos dizer assim, tem aquela coisa
da energia, e a gente faz tudo lá, né? A gente faz a consulta contigo lá, depois a gente faz o tratamento lá. Não tem essa coisa de, não, então agora tu vem aqui, consulta comigo aqui. Agora eu vou te passar um novo endereço para você fazer uma injeção lá. E depois tem um terceiro endereço. Não, meus amores. É tudo lá, o negócio é lindo, maravilhoso, as meninas são demais, inclusive, ó. Beijo, minhas lindas. Mão de fada, né? E posso falar algo bem pontual? Que esse negócio de sentir-se em casa, principalmente para mulheres, né? Como eu, né? Que às vezes, tipo, realmente não são padrão. É uma coisa, é um desafio, viu? Eu posso falar assim que em toda a minha trajetória, de verdade, real, oficial, eu nunca me senti tão bem acolhida, tão bem assistida, olhada. Eu acho que esse é um dos pontos altos, assim, da clínica. Esse olhar, esse amor, esse carinho. A gente realmente percebe que eles são uma família e eles nos incluem toda vez que a gente chega lá. Então, realmente é um lugar, assim, que além de você se sentir monitorado por dentro, cuidado por dentro, tem essa reciprocidade, esse amor. E eu acho que é isso que me dá vontade de estar lá. Porque eu já fui em tantos lugares, assim, que eu me senti tão deslocada, tão fora de contexto, que eu falei, gente, o médico até era legal, mas o ambiente não me trazia essa segurança. Pesado, né? Aquela coisa Exatamente. hospitalar. Eu senti assim, ó, eu não sou, assim, padrão pra estar aqui, e ele vai me exigir, talvez, que eu emagreça pra entrar nesse ponto de saúde. Eu acho que esse é um ponto de convergência muito bom também, sabe? Principalmente para as minhas seguidoras, que às vezes se sentem completamente deslocadas no ambiente que elas estão se cuidando. E o ambiente que você está se cuidando é realmente para você entrar e se sentir acolhida, amada, né? Acolhimento é a palavra, Exatamente. né? Acolhimento, eu falo que é a palavra da vida, assim. E a gente, eu costumo falar muito, e vivi muito isso, que quando a gente está com a saúde física debilitada, automaticamente a nossa saúde mental, ela não está boa. Meus amores, eu quero que alguém me apareça aqui, toda estrupiada por dentro, dizendo que está bem de saúde mental. Não tem, anjo, não tem, né? Então, todo esse ambiente da clínica, ele já te proporciona uma melhora emocional, com essa coisa energia, do acolhimento. Né? Que por muito tempo a gente ignorou, mas que é algo muito importante. Acho que quando a gente eleva a nossa energia, o ciclo que a gente vive também é muito importante. O ambiente não adianta faz só tu ter uma folha, faça isso, tome isso, aquilo. Eu acho que tudo é muito importante. Essa assim. é a visão integrativa, né? Você Perfeito. integra todas essas esferas, né? O corpo, mente, espírito, tudo é muito importante. Então, realmente, essa percepção e essa energia agradável também ajuda no processo de Com cura, certeza. né? No processo de melhora da saúde. Posso te falar, assim, com letras garrafais, que isso é muito real. Nossa. Que bacana, que bacana. Muito obrigado pelo depoimento. Foi uma apresentação mais ou menos de uns 10 minutos que já girou. Encerramos o podcast, galera. Trazer o nosso podcast. É isso. Vamos mudar o Real tema. life. Vamos mudar o tema. Vamos entrevistar agora o Dr. Vitor. E aí, doutor Vitor? Ele não vai. Como é ser nosso médico? Então, Dr. Vitor. A gente... Isso daqui era uma pegadinha. Bem-vindo à surpresa. Eu não trouxe as duas aqui para fazer a entrevista à toa, né? Vocês já perceberam que a coisa flui, né? Adoramos, né? Mas o tema, fora essa parte, o foco principal do tema é a balança não me define. O que, na verdade, é um paradoxo de conceito médico, porque hoje a sociedade vende muito, né? E o Instagram, todas as redes sociais vendem muito a estética. Mas, não necessariamente, se você aumentou um pouco de peso, você está doente. Não é porque você está magra que você está saudável. E por isso que eu trouxe elas aqui para dar o depoimento delas, porque isso é uma coisa que nós conversamos muito entre nós. Eu acho que é um tema que não é abordado do ponto de vista técnico e é extremamente importante porque gera desconforto muitas vezes na pessoa que tem um pouco de sobrepeso e ela às vezes é extremamente saudável e às vezes não gera desconforto em quem é magra e acha que está bem, mas tem muitos sintomas e na verdade ela está doente. Bom, posso começar, então? Com certeza. Com mais tempo de clínica? Sim. Fique à vontade para dar o seu depoimento. Vamos lá. Eu me trato com o doutor já faz, uns 4, 5 anos, né? Sim. A gente se conheceu porque eu buscava vários médicos. Aí eu era uma pessoa que vivia com doença, com dor, era uma dor de cabeça, lembra que eu... Sim. Gente, muitos sério, sintomas, a gente não pode fazer propaganda de medicação aqui nesse podcast, mas assim, eram uns 4 comprimidos por dia, ou era cólica, eu tinha o problema da endometriose, tinha dor de cabeça, vim de uma crise de enxaqueca constante.
E o Dr. Vitor, ele chegou pra mim e ele falou assim, ó, calma, nós vamos... E eu levei vários exames, né? Bem bonita. Já prontos, Uma né? pilha de exames, assim. Pronta pro diagnóstico, né? Ah, eu acho que você tem cara de Já cálculo cheguei renal, né? pronta. Eu tava Já pronta cheguei pra- pronta com os exames. Não, maravilhosa, já pronta pro diagnóstico. E ele falou, não, para tudo, vamos lá, vamos investigar cada coisa. E a gente fez assim, ó, todos os exames que vocês podem imaginar foram feitos para daí a gente descobrir que o quê? Eu era falsa magra! Ê, aplausos, verdade! Gente, sim, é terrível. Extremamente inflamada, né, Xê? Extremamente. A gente falava assim, ó, lembra que a gente tinha brincado? Quando alguém perguntar o que tu é, tu responde que é inflamada. Nossa, forte isso. Foi bem pesado. E a gente teve que fazer tanto uma dieta alimentar, que daí ninguém entendia por que uma pessoa magra estava fazendo dieta. É muito estranho. Aham. As pessoas não entendem, né? Não. As pessoas entendem dieta só pra você emagrecer. Não. Mas elas não entendem que é um ciclo também de cuidar da própria saúde, né? Exatamente. Daí a pessoa magra tinha que fazer uma dieta, tinha que fazer todos os tratamentos. A gente fez vários tratamentos lá dentro da clínica. Hoje eu posso dizer pra vocês assim que para tomar uma medicação é muito raro. Só que eu era uma pessoa magra, né? Teoricamente, aquele padrão ideal que as pessoas acreditam que exista, que não existe, mas com colesterol alto, com triglicerídeos alto. Marcadores inflamatórios alterados. Meu né, Xê? Deus, vários, lembra? Vários marcadores inflamatórios. Meu Deus, foi... Eu quero fazer um adendo, você que está em casa, quem quiser essa definição com precisão, eu sei que é parte técnica, mas também eu acho que vale a pena se inserir, nós chamamos de TOFI, é Thin Outside, Fat Inside. Então, é o paciente que é magro por fora e gordo por dentro. Exatamente a tradução dessa expressão técnica. Então, se você botar no Google aí, TOFI, T-O-F-I, você vai ver exatamente que nós chamamos de falsa magra, né? Ou falso magro, que é o paciente realmente que tem esse excesso de acúmulo de gordura visceral dentro do corpo, mas se você olha por fora, ele é magro ou magra e é um paciente inflamado cronicamente, que traz uma série de prejuízo enorme na qualidade de vida, com vários sintomas, Nossa. que é o que você tinha, né? E começa a tomar remédio para dor, começa a tomar remédio E aí para melhorar começa o com humor. esses e você- medicamentos que só acabam inflamando Primeiro, mais, né, vamos fazer doutor? um parênteses que eu achei o máximo esse negócio do TOF, né? Já não falo mais falsa magra. Adorei agora a parte bilíngue do podcast. Maravilhoso. TOFI. TOF. Chiquíssimo. Ai, gente, gravaram, falei, pronunciei certo, né? Perfeito. Então, eu era TOF. Gente, ótimo. Mas assim, agora as pessoas podem falar que eu também sou bonita por dentro. Ah! Agora fica, de fato, uma junção perfeita. Agora pode me virar do avesso, meu querido, que não vai ter erro também. Isso sim, eu devo. E eu não canso de falar, né, que eu devo muito a ti, assim, porque foi realmente... Foi um dos tratamentos mais adequados e mais leves que eu já fiz. Que foi o que a gente... Leve. O que a gente falou. Exatamente. Sabe? Não era pesado. Eu chegava lá na clínica, as meninas sempre muito queridas. Falar especificamente agora, que me lembro o nome, a Dani, né? Que foi uma das enfermeiras que mais me acompanhou. Nossa, gente, uma mão de anjo. Sim, maravilhosa, impecável. Então, e tanto é que eu não canso de indicar, né? Eu mando, dá uma coisa, eu já mando o WhatsApp, não quero saber, né? Sim, não. Pergunto, acesso fácil. O Elas dão esse acesso exatamente. fácil. Não, gente, isso é muito bacana também. assim, ó, não tem essa coisa daquela distanciamento entre médico e paciente. Tem essa coisa da gente se sentir segura e a gente volta a falar do quê? Acolhimento. Por isso que eu indiquei o Dr. Vitor para Duda! Verdade, gente, verdade. Eu tava desesperada, né? Na verdade, a minha madrinha tava com uma exaustão muito grande. E eu tava muito preocupada, porque a gente leva muito tempo pra chegar em níveis profissionais na nossa vida, né? E, de repente, a gente começa a ver, assim, que o teu corpo já não acompanha. E aí, o teu corpo não acompanha a tua mente, também começa a te auto-sabotar. E aí, esse começou a ser o meu desespero. Meu Deus, eu demorei um tempo pra alcançar esse meu desempenho profissional. E agora, o meu corpo não tá mais respondendo. Então, meu desespero era... vai desmoronar o castelinho. O que eu preciso fazer? Agora que montou o castelo... Agora que eu montei o castelo. E eu acho que isso é uma grande questão, ponto de congruência, porque as pessoas, elas realmente estão passando por um burnout, né? Às vezes a gente esquece disso. Então, esse era o meu medo. Construir tudo aquilo e agora, meu Deus, vai me dar um burnout, eu vou paralisar, né? Porque o excesso de trabalho, enfim, a fadiga...
E aí, quando a gente foi no Dr. Vitor, esse era o meu ponto, né? O da Shea, que era o interno, assim, dentro, né? Colesterol, etc e tal. E o meu era essa fadiga. E aí, gente, eu vou falar pra vocês. A minha vida... Parece até aqueles comerciais. A minha vida mudou. Mas, de fato, é muito legal esse acompanhamento e essa exclusividade que a clínica dá, porque a gente passa pelo Dr. Vitor e aí depois a gente já vai pra aquela sala lá com a Dani, que é simplesmente impecável. E a gente já faz, né? Essa infusão, né? Esse tratamento, se eu posso assim dizer. Ô, Duda. E já vai na veia, né? Aí tu já sai assim, tu recebeu aquele acolhimento, aquele atendimento, aí tu já fez ali o procedimento e fala assim, gente, eu quero morar aqui. Não, e tu lembra... E aí o meu castelinho não desmoronou, gente. Isso que é o primordial. E tu lembra do medo que tu tinha? Porque, gente, eu sempre fui muito maltratada. Eu falei, isso é muito legal. É muito importante a gente falar disso, porque assim, ó, algumas vezes, assim, algumas vezes eu chamei a Duda pra ir. Bom, lembra disso, né? E a Duda falava assim, ó, o meu problema é que eles, mais uma vez, vão querer me colocar numa caixinha. Ai, gente, eu vou chorar. Eu vou ter que emagrecer. Ai, não chora. Não, é porque, gente, é uma dor minha. É uma dor minha de, tipo, muitos anos. Eu tenho 28 anos, então eu passei uma vida inteira no sobrepeso, né? E as pessoas sempre querendo me enquadrar, inclusive os médicos. Então, quando a Shea falou assim, eu tenho um médico realmente muito bom, eu falei, eu já passei por vários bons. Não adianta só ele ser bom. Ele tem que me entender. Eu acho que esse é o ponto alto. E eu nunca vou me esquecer de tu falando assim, ó, vai ser mais um médico que vai querer que eu emagreça. Eu nunca vou esquecer dessa frase, porque assim, pra mim, eu nunca tive sobrepeso. Eu já fui doente mesmo, né? Sobrepeso nunca tive. Então a gente não tem essa ideia. Do mesmo forma que sempre falavam que eu tinha que engordar, né? É sempre assim, né? Sempre sempre buscando as pessoas uma opinando perfeição. na nossa saúde. E eu fui junto com a Duda na primeira consulta. E depois, assim, ó... Eu não Cara, larguei mais, gente. hoje ver isso, ver ela bem, ver... A gente tá aqui hoje... Equilibrada. Pra mim é muito... Tá equilibrado. Meu castelo não desmoronou. Eu continuo sendo a rainha dele e intacta. Mas, assim, foram momentos, assim, bem delicados. Pesados. É muito interessante porque isso é uma questão de... Primeira coisa que eu falo muito, empatia. Você tem empatia, você se colocar no lugar da pessoa. E para você realmente entender o que... Nós somos um poço de sentimentos. E a pessoa que senta ali, você precisa entender como que ela está se sentindo. E para você entender como ela está se sentindo, você precisa se colocar no lugar dela. Com certeza. E aí você precisa entender tudo que as frustrações dela, as angústias que ela está passando, onde é que ela quer chegar, né? Nossa, então, incrível. e isso precisa de tempo, de percepção, de inteligência emocional. Então, não é só conhecimento técnico. Não é só olhar ali, né, os Não, teus não, exames. não são só os querer exames. se Não são só os preocupar de exames. fato, né? Exatamente. Se E vamos interessar. falar da consulta. Não tem tempo de consulta, tá? Eu e o Dr. Vitor já passamos uma vez 2 horas de consulta. Pra tu tá falando de entender tudo isso e parece simples, mas tu só consegue fazer isso quando tu escuta a gente. Sim. E isso também é um grande diferencial do teu atendimento, da tua clínica, que a gente tem que falar aqui. Tá? A tua disponibilidade de escutar o paciente, de entender os sentimentos. Porque é fácil dizer que tem empatia e tu não está disposto a escutar ou tu está controlando. E eu entendo que cada um tem o seu tempo de consulta e tudo mais. Mas não o perfil dele Mas assim, ó, você quer o quê? Sério, O que eu sou você quer? suspeita. Você quer vender uma medicação ou você quer realmente ajudar uma pessoa? Porque eu vejo a medicina como uma forma de ajudar a pessoa. E eu acho que tu entende muito bem disso. Então, sim, esses louros têm que ser dados. Obrigado. Adorei. Meu Deus, foi maravilhoso. Eu nem li isso, gente, eu juro. Obrigado. Fluiu, porque tá Obrigado. sendo bem fluido mesmo, né? Obrigado. Realmente eu faço das por isso- palavras das tias E minhas. é muito bacana porque vocês têm a experiência real de quem, né, estava doente e foi lá e teve toda a experiência, essa jornada, o que é muito difícil hoje, porque normalmente as pessoas elas imaginam que a jornada para ir no médico é uma jornada de ir no hospital. Que quando você tem, né, você tá com dor, ou você tá com uma infecção, ou tá gripado, enfim. Mas é diferente quando você tem sintomas que muitas vezes, às vezes nem aparecem nos exames. Você tá muito mal, às vezes seus exames não estão mais ou menos, e às vezes o profissional fala para você, não tem nada demais, você pode ir embora. Nossa. E isso aí... Verdade, isso já aconteceu comigo. Ah? Mas os teus exames Eu falei, é a cara do cálculo renal. Os teus exames estão até... Não tem muita coisa. Eu falei assim, doutor, eu tô aqui, ó.
E tu sente, né? A gente tá sentindo, por mais que o exame não fale nada, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo que é o Dr. Sherlock Holmes. Exato. Porque, gente, tem que investigar. Se a pessoa está lá na tua Amei, frente, Sherlock dizendo Holmes. assim, ó... Tem alguma coisa? Eu estou sentindo algo. Pelo amor de Deus, eu não tô aqui porque, tipo, ai, tudo Nós bem, eu temos- não tenho o que fazer. Nós temos uma máxima que diz: a clínica é soberana. Então, se tem um paciente que vem com uma pilha de exames assim, que não mostram nada, mas o paciente está com alguma queixa, a clínica é soberana. É porque aquele paciente tem alguma coisa. É. Uau. E você precisa entender o que ele tem. É investigar E mesmo. investigar. E nem sempre os Viu? Não exames faz sentido, trazem não? essa informação. Não. Nem sempre os exames trazem essa informação. Às vezes a informação está na história do paciente. É o livro, né? Tá do paciente, vendo, gente? cada um Porque é eu um me livro. sinto em casa lá. É isso. Já quase chorei aqui, fiquei emocionada. Que é isso. Aí começa. É engraçado que quando a gente tá nesse ponto aqui, né, de entrevista e bate-papo e tal, eu comecei a lembrar de todos os momentos que eu tava insegura, gente. Eduarda Cristina Soares da Costa. Meu Deus. Vocês já me imaginaram? Eu nervosa com alguma coisa? Eu estava com isso. Ah. Por quê? Né? Eu estava lá, eu presenciei, eu vi esse A nervosismo. Sheila, ela ficava falando. Aí depois que eu vi que ele era essa pessoa assim, que ele olhava no Acessível. meu olho, eu falei, não, pronto, Brasil. Quero estar aqui com ele. Olha, foi o dia Inclusive, que eu fiz... obrigada, né? Foi o dia oficial de madrinha, né? A mãe me deu a Muito honra especial. de assumir o papel de madrinha. Foi muito especial. Sou muito Che, grata. nós falamos do TOEFL e agora eu vou falar um termo técnico para Duda. Ai, Olha, quero que eu vamos vou lá. ficar Começa agora o canal bilíngue com vocês. Cultura, emagrecimento, vida saudável. Por aqui. And bilíngue. Assim, você que está nos escutando, assim como existe o TOEFL, você pode colocar também no Google MHO, que é o Metabolic Health Obese, que são Gente, os pacientes acho com chique essas palavras, gente. sobrepeso metabolicamente saudáveis, que é o caso da Duda. Então, às vezes você tem um pouquinho de sobrepeso, mas metabolicamente você está saudável. Então, isso Eu não também cheguei é muito... saudável, né? Você não estava. Eu não estava. Mas agora está, né? Agora eu estou. Agora está, né, Maravilhosa, Duda? dá pra ver, Agora- né? Olha só. E eu tô com energia de volta. É isso que eu tinha percebido. Que eu... Não, e o doutor até falou, né? Eduarda, lembra? Você falou, eu não sei como que você tá andando. Minha querida, os teus exames estão... É porque você é uma pessoa energética. Mas aí, quando tu é uma pessoa energética e ainda tu tá com o exame em dia, ali, tua saúde em dia, meu amor, Meu Deus. ninguém destrói mais o castelinho. Agora eu vou só aderir. Ninguém destrói mais Não, o agora tu pegou o castelinho, Retinho. Adorei esse castelinho que eu acabei de copiar. Eu também. Agora. E é muito isso, entendeu? Então, foi exatamente esse o ponto. Eu cheguei daquele jeito, mas hoje, de fato, aqui, ó. Tu também, né, meu amor? Ah, que minha o linda. salto carpado que tu deu, né? Meu amor, tu tá outra, Gente, linda. mas, Só mas quem viu às vezes nós duas, até, né? até eu olho no espelho e falo, oi, linda, tudo bom? Prazer. Vamos se reconhecer? Você é. É isso que aconteceu. E é muito importante que as pessoas, às vezes, né, elas falam, ai, não, vou deixar pra lá, vou deixar pra lá. E chegam nesse ponto que eu cheguei, que é quase ter um burnout. Então, você que já tá, assim, sabe, sentindo, principalmente agora final de ano, né? Que a gente começa, assim, o ano inteiro naquela situação, aí, agora é o momento. E eu vou falar uma coisa que é muito importante, assim, a gente fala muito de saúde mental, né? E às vezes a pessoa tá se sentindo depressiva. Hoje em dia parece que virou... Moda. Parece que virou moda. Ah, eu tenho depressão. Sem diagnósticos, como se isso fosse bom. Ou tenho ansiedade sem um diagnóstico. Mas enfim, a pessoa tá sentindo algum sintoma, antes ela vai lá e já procura um psiquiatra, digamos assim. Gente, e o eu meu não tô caso era falando... esse. O meu caso era esse. Não é que não deve ser procurado, mas às vezes não é. A gente não tá falando de uma doença Psíquica. mental, Sim. sabe? A gente não tá falando. Porque, querendo ou não, sim, a depressão, a ansiedade, elas são doenças no nosso cérebro, digamos assim. Mas às vezes. O que está causando esses sintomas? Perfeita Porque existe um colocação. diagnóstico disso, mas existem sintomas que levam a isso. É. E eu tinha vários sintomas, também. porém eu não tinha esse diagnóstico. E o que me causava era o quê? Toda essa parte... Tu imagina, tu Inflamatória. sentir dor todos os dias. É. Tu não passar um dia da tua vida sem uma dor de cabeça, sem uma cólica. Gente, Ai, gente, a gente não é merece óbvio, passar nessa é vida óbvio. desse jeito, não. Eu, hein? É óbvio que a pessoa vai ficar mal mentalmente. Então, a gente fala muito de saúde mental, mas a saúde física, ela gera muito isso, assim, sabe? Então, eu acho que é importante a gente fazer esse link, porque às vezes não adianta ir lá procurar um psiquiatra, alguma coisa, porque tu tem um sintoma psíquico, pode falar assim? A gente fala assim? Nós Exato, duas tínhamos exatamente. esse, na verdade, né? E, Que na daí a gente começa a verdade... ficar triste, começa
começa a ficar desanimado. Porque daí tu fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas é de fato a falta, Porque né, tu dos não tem nutrientes uma, necessários. tu não tem uma dor. A Duda só sentiu uma fadiga sem fim. Ela é uma pessoa super energética desde sempre. A gente até tava brincando aqui da onde que veio tanta energia, né? Verdade. E eu era uma pessoa que tinha dores todo dia. Chegava no final do dia, pelo amor de Deus, quem é que vai ficar feliz? Quem é que consegue ficar feliz sentindo dor? Não tem como. Então, é importante e eu acho bom tu explicar isso pra gente, assim, né? É muito interessante porque a saúde, eu gosto de chamar como se fosse a saúde imunometabólica, eu acho que é um termo que define bem, principalmente pela relação com a inflamação. Vocês me conhecem, quem me acompanha também já sabe que eu falo muito da inflamação, da meta-inflamação, do inflammation, são diversos termos técnicos, mas o centro disso tudo é essa inflamação, que é um distúrbio imunometabólico. E isso interfere na função do seu sistema imunológico, isso aumenta a sua chance de ter dor, de ter doenças autoimunes, de ter doenças neuropsiquiátricas, como ansiedade e depressão. Então, muitas vezes às vezes o paciente tem indicação de usar alguma medicação, Sim. só que na prática, a maioria das pessoas estão usando medicação demais. Sendo que a raiz dessa disfunção que gerou aquela ansiedade, aquela depressão, aquele distúrbio neuropsiquiátrico, na verdade, é a inflamação. É o inflammation. E você corrigindo a raiz, você melhora os sintomas comportamentais. Então, eu acho que está faltando a gente ter esse olhar para da onde é que está vindo isso. Porque, às vezes, não é um paciente que tem um histórico nem genético, nem histórico familiar. Aquela pessoa, de repente, está mal e tem algo a mais ali naquele indivíduo que Sim. precisa ser analisado, avaliado e conversado, até para a pessoa entender também o que ela tem. Então, esse entendimento, eu gosto muito que as pessoas entendam o que está acontecendo com elas. A causa, A né? causa, exatamente. Uma vez, nós fizemos uma live, tu usou um termo que eu nunca vou esquecer. Que eu estava tomando uma medicação e eu falei pra ti, nossa, mas eu tomava aquela medicação e eu me sentia bem. E tu usou um termo assim, o carro fundiu o motor, ele parou de funcionar. A medicação para dor, ela é um guincho. Mas a hora que o guincho sai e deixa o carro continua sem andar. Uau! Sensacional. Perfeito. Cara, eu quero gravei ter que isso. separado desse, viu? Acho maravilhoso. Mas é exatamente isso. Porque eu sempre fui de questionar muito. Eu sou uma pessoa que questiona. Eu chego lá e acho que é por isso que minhas consultas levam tanto tempo. Porque eu questiono, eu quero entender. E é muito bom um analgésico, um remédio que vai te tratar ali, vai curar aquele momento. Paliativa. Sim, é ótimo. Mas o que está causando isso? E eu acho que a única pessoa que fez realmente isso comigo foi tu, de me explicar. Daí eu questionava, mas eu tomava medicação e passava. Daí foi onde ele usou esse termo. Uau. É um guincho. Uau. Por isso que eu parava a medicação, o quê? O carro andava? Não andava, E aí a gente daqui a pouco fica viciado nesses medicamentos e fica só com aquilo, dependente daquilo e não de fato de ter uma vida fluida, né? Nossa. Que é o que a gente quer, né? Exato, Duda. Perfeito. Não precisar desses medicamentos todos os dias. Nossa. Eu falo assim, eu ainda não tô no nível de não andar com um remedinho dentro da bolsa, né? Porque foi muitos anos tomando remedinho, assim. Mas o dia que eu consegui sair sem a minha necessidade de remédio, gente, o mundo não tá preparado para esse momento. É verdade. E eu acho que o ponto bem alto de hoje da nossa conversa é esse negócio assim, ó. 2 pessoas Maravilhosas. maravilhosas, modelos com biotipos completamente diferentes. Vocês acham que eu tenho cara de saudável? Ela tem cara de saudável hoje? Que vocês Hoje acham? sim. Hoje sim. Mas nem sempre foi assim, né, amiga? Não. E eu acho que isso que tá acontecendo na nossa vida. Que as pessoas me perguntam, mas como que a tua saúde tá bem? Tu tá no sobrepeso? Tem como estar com sobrepeso, doutor? Essa é uma grande dúvida. Né, das pessoas, principalmente no meu... mas tá com sobrepeso, não tá saudável. Doutor, tem como isso? Agora, eu estou fazendo essa pergunta pra você porque eu quero esse take pras minhas seguidoras. Tem como estar com esse sobrepeso e estar saudável? Sim. A resposta é, primeiro, sim, é possível. Sim. Nós chamamos de Metabolic Health Obese, que são pacientes que têm um sobrepeso e são metabolicamente saudáveis. Então, são pacientes que não têm sintomas, são pacientes que não têm resistência insulínica, são pacientes que não têm nenhum sinal ou sintoma que indique alguma doença. Imunometabolicamente, essas pacientes estão saudáveis. Sim. E isso
não é tão frequente, mas é comum. Eu tenho várias pacientes que têm um pouquinho de sobrepeso, então você tem, né, um pouquinho de uma gordura um pouquinho a mais no membro superior, no membro inferior. E são pacientes super saudáveis, que têm a mente boa, que têm energia, que é o teu caso. Inclusive, o doutor já atendeu, né? Acho que o doutor já compartilhou comigo alguns pacientes que eles não queriam de fato emagrecer. Eles Não. doutor, eu gosto de ser assim, Sim. eu quero ser assim, mas eu quero que a minha, né, saúde ela esteja equilibrada para que eu tenha uma vida de qualidade e Perfeito. consiga desfrutar de tudo. Então, isso é muito legal, né? Essa acessibilidade de tipo assim, tenho pacientes que querem permanecer como estão, mas querem de fato ter uma saúde alinhada, né? Para que a gente possa fluir e viver uma vida com E qualidade, foi o teu gente. caso, né, Duda? Exatamente, era isso que eu queria. Até porque eu me acho maravilhosa assim, não tenho pretensão nenhuma de emagrecer, gente. Essa é a real oficial. Eu acho que esse é o meu ponto alto, entendeu? Adoro. Esse é o meu diferencial. Mas a saúde, ela tem que andar. Ela tem que correr comigo, entendeu? Que não adianta, né? Tem que correr. E já a minha amiga já é completamente diferente. né? Não, ali, gente, já falou, né? Eu era uma situação totalmente oposta. Por isso, o grande tema, né? Quando a gente estava falando desse podcast, qual que vai ser o tema? Aí eu falei, gente, a balança... Super pertinente. E Não me define. vocês me conhecem, eu sempre falo na consulta. O paciente é o capitão do navio. Exato. Quem quer é o paciente. O que você quer? Doutor, você se sente bem assim? Tá bem? Eu tô aqui para te orientar, para te guiar, para te explicar o que você tem nos mínimos detalhes. Agora, quem vai querer seguir o caminho é você. Qual Exato. porta você A quer entrar? decisão é nossa, A decisão é do paciente. Quem sou eu? Isso é muito legal, forte, né? gente. Isso daí é muito bacana. Porque te dá assim, ó, eu não tô entrando numa caixa. Entendeu? Eu não tô entrando numa caixa de eu preciso. Não. Você precisa ter uma qualidade de vida boa. Pelo menos eu quero, né? Nossa, desfrutar de tudo que eu posso. Mas assim, você tem que emagrecer. Isso daí, gente, foi tão libertador. E eu acho que é isso que dá mais vontade de estar com o Dr. Vitor, né? Esse olhar de verdade, assim, real, oficial, né? Pra sua saúde, né? Não, meu amor, você precisa ter saúde. Agora, eu vou dizer que você tem que emagrecer tanto. Aí já... Gente, é só olhar o nosso painel ali, né? O nosso painel, ele já fala. Ele já fala sem falar. Longevidade personalizada. Porque você pode ir longe, mas aí você quer ir longe como? Sabe? Se enquadrando num padrão que não é seu, ninguém vai longe fazendo algo que não é seu, que não é bom. Então, eu acho que o nome longevidade personalizada é exatamente isso. Todos nós queremos longevidade. Mas nós não queremos entrar num quadrado, como diz a Duda, e ser um padrãozinho ou qualquer coisa, porque nós somos seres individuais, somos seres diferentes, né? Estamos aqui duas... Pessoas completamente com corpos diferentes, Sabe? né? Que tem a E que, mesma profissão. e que estão super saudáveis. Perfeito, Duda. E eu gosto de comparar, já que você falou do carro, eu gosto muito de comparar. Porque é como se você tem o seu carro. Cada um tem um carro e tem carros de tamanhos diferentes. E às vezes não tem como você mudar o seu carro. Mas você pode deixar o seu carro mais saudável possível. Então você vai fazer a gente não faz a revisão do carro e o carro não fica novo. Então é possível sim você melhorar ou maximizar a saúde desse paciente sem necessariamente trazer um transtorno enorme, às vezes como, né, porque isso é a indústria da estética, na verdade, que vende, né? Que A vende esse indústria da negócio, estética né? é muito Se forte. você tá magra, você tá saudável. Exatamente. E deixa eu existe te uma falar, linda, confusão. talvez não. Exatamente. Existe uma confusão e eu acho que esse é o coração da nossa conversa hoje. Perfeito. A confusão que existe entre estética e saúde. Eventualmente existe uma interface, mas estética é diferente de saúde. Aliás, tem muita gente doente com seu silicone, com um monte de aplicação, etc e tal. Então, não sou contra a estética, pelo contrário. Claro. Eu sou a favor... Somos a favor. Somos a favor. Eu sou a Do favor da autocuidado saúde sempre, né? e da autoestima. Eu Perfeito. acredito que as pessoas têm que estar com boa saúde e com boa autoestima. Então, se você está com saúde e você está bem do jeito que você está, perfeito. Esse é o nosso foco. E isso vai te trazer, inevitavelmente, longevidade. E é engraçado que tudo ao nosso redor começa a mudar também, né? Nossa. Às vezes a gente acha que é isso, aquilo. Não. Cuidando da tua saúde, meu amor, tu começa a externalizar. O teu meio muda. Tudo muda quando a gente muda de dentro pra fora. Mas A gente tem que mudar de dentro pra fora. eu preciso Às vezes a gente fica enfatizar só que quando aqui a nossa fora. saúde melhora,
a nossa mente Ela faz assim, né? Foi o meu caso. Assim, ó, isso é uma coisa que a gente não pode deixar de enfatizar muito, assim. Com certeza. A saúde física melhorando, não tem como a sua mente não melhorar. Do mesmo jeito que a sua mente doente, vamos dizer assim, entre aspas, pode ser causado por uma doença no seu corpo, pode ser a raiz, né? Essa é a palavra que eu buscava. Também o contrário também serve. Quando você está bem, a sua mente flui. Não tem como você estar super, com uma mente boa, animada, sendo que algo no teu corpo grita. Não tem como. Fica desconexo, né? Sim. Sensacional. Sensacional. Meu Deus, gente, eu não sei quando é que vai acabar esse podcast, porque tem assunto A gente tem muito assunto. demais. É porque é o que a gente Vocês vive. têm que É o que a gente usar viveu, né? claquete pra avisar pra gente, assim, ó, deu, entendeu? Senão a gente não vai parar. É porque que é muito real, né? Então fica muito fluido, porque a gente passou por isso, né? Nesse meu ano de transformação. Então não tem como. A gente quer falar pra galera, tipo, venham. Embarquem com a gente. O resumo do podcast é: linda, se você está magra, não significa que você está saudável. E gatíssima, se você tem sobrepeso, pode ser sim que você esteja saudável. Mas duas maravilhosas, presta atenção. Eu amo, gente. Vai ali no Dr. Vitor. Dá Vem bobeira com a não, gente. dá bobeira não, linda. Dá bobeira não dá chance pra azar. Vem aqui, cola em nós que nós brilha. É só seguir a gente pra vocês pegar que vocês vão ver o quanto a gente brilha. Olha essa energia, amor, pelo amor de Deus. Não, isso aqui tem cara do quê? Eu tô De vida. só torcendo pra esse menino diminuir o volume desse microfone. Ele tá ali Porque, desesperado, pelo amor- vermelho, tá, tipo... ele tá vermelho. Tu não tem noção. A Cada vez produção que tá a gente aqui dá assim, um ó. grito, assim, ó. Eu tô achando que eu sou já cantora, assim, porque cada vez que eu vou gritar, eu dou uma distanciada, entendeu? Mas não. Real life. Vocês sabem que vocês estão falando especificamente sobre isso. É interessante, para você saber se você está saudável ou não. As pessoas às vezes têm, mas será que eu tô com saúde? A primeira coisa, se você não tem sintomas, é meio caminho andado. Então, os sinais, o teu corpo dá sinais de que você está doente. Você tem essa percepção. Olha, você tem sintomas? Não, não tenho sintomas. Tenho boa energia, minha mente funciona bem, tenho boa memória, minha libido está boa, estou dormindo bem, me sinto bem, não tenho dores. Perfeito. Outra etapa, eventualmente, vale a pena sim, às vezes, fazer exames complementares para nós avaliarmos, porque existem doenças e disfunções silenciosas no corpo. Uau. E isso é interessante a gente definir, fazer esse diagnóstico com antecedência antes que aquilo se transforme, às vezes, numa doença ou até numa doença mais grave. Um exemplo muito fácil e claro é a pressão alta. Às vezes você pode ter um início de hipertensão, pressão um pouco mais alta, é algo que está errado no seu corpo, mas você não necessariamente tem sintomas clínicos. Sim. Então, esse exame clínico, né, a avaliação clínica e exames complementares, às vezes são bem-vindos para a gente poder entender se tem algo a mais além dos sintomas. Posso fazer um gancho? Por favor. Entre tantos exemplos que tu citou, tu falou da libido, né? A gente está falando de duas mulheres, uma com 28 anos e outra com 38 anos. E a gente fala, às vezes, sintomas de dor de cabeça, sintomas de pressão alta. Minha querida, anjo da minha vida, tá com probleminha de libido. Isso é um probleminha, meu amor. Isso é um problemão. Não é só responsabilidade do gato ali, não. É responsabilidade nossa. A falta de libido numa mulher, ela é sim Ela é muito um problema. Sim. E vem derrubando tudo, E a gente tem né, que parar. essa falta. As pessoas, né, deixaram essa coisa muito. Libido, Tem que ser vida falado. sexual. Não vamos falar. Muito. Vulgar. Mas não, isso é saúde. A gente precisa né? falar. Isso é com certeza. saúde. Eu acho que e nós duas que a gente quer ter libido. quer representar essas mulheres. Gente, libido é vida. É. Não tem problema. Perfeito. Perfeito. Vamos parar de mascarar isso daí. Ninguém mais finge orgasmo aqui. Agora corta. A produção tá roxa aqui atrás. Gente, mas isso é real life. Se vocês queriam um podcast realmente real, oficial, informativo, que te traz pra realidade, te puxa lá, dando... mas eu tô assim... Gente, volta. Tá com probleminha de libido, tem que ver, porque isso vai acarretando tantas coisas na tua vida, meu amor. E isso é saúde. Não, e a gente tá falando de hormônios, né, doutor? Isso aí tu pode explicar muito bem pra gente, né? Perfeito. A mulher tem uma alteração hormonal gigantesca. Gigantesca. E não são só hormônios. Na verdade, a falta de libido é um sintoma clínico que o seu corpo não está saudável.
Então, se você Viu? não tem, se Falei, você não ó. tem libido, tem alguma coisa errada. Pode ser que você esteja inflamada, pode ser uma desregulação hormonal, pode ser uma deficiência em micronutriente, pode ser privação de sono. Então, pode ser uma série de coisas que nessa esfera, porque a libido ela é multifatorial, e nós precisamos analisar isso, e por isso que uma consulta personalizada vai em todas essas pontas para nós entendermos qual é o motivo que está levando você não ter libido. Mas o gancho que eu quis fazer é exatamente isso. Porque a gente escuta muito caso de mulher, e a Duda também, eu não estou falando só das mulheres Claro. de 40 que eu estou aqui representando. Ai, porque eu não tenho libido. Gente, isso é um problema. A gente não pode tratar isso com naturalidade. Sabe? Nem com, É uma coisa nem meio com oculta 20, até nem hoje, com né? 30, Assim, nem de- com 40, nem com 50. E até ou viver, e não vou tratar com naturalidade Claro. isso. Sabe? Eu acho que por isso que eu falei que esse é um sintoma que tem que ser falado. Sim. Sem dúvida, achei isso. A gente acaba entrando nisso, porque essa visão integrativa, né, que nós fazemos, essa abordagem integrativa, acaba contemplando isso. Saúde, bem-estar e longevidade também tem relação, por exemplo, com a sua relação em casa. Né? Você está representando as mulheres de 40, a mulher de 40 lá, casada com seu marido, com seu namorado. E aí, como é que está essa relação em casa? Isso é importante. Sim. Porque muitas vezes você pode salvar uma relação, às vezes de anos ou até décadas, Nossa. porque você recuperou a libido e você recuperou a relação sexual desse casal. E a mulher acha que às vezes perdeu a libido porque, caiu na monotonia. Porque tem o filho dormindo no... E eu não tô falando que isso não é um problema, né? Mas às vezes Mas é assim, ó, maior, a gente, né? De a gente dentro tem pra uma fora. mania de responsabilizar os Do outros externo. por um problema que é nosso. Nossa. E às vezes a solução para um grande problema está na gente. É só Perfeito. olhar, identificar problemas, Sim. né? Quando a gente sabe identificar eles, já é meio caminho andado. Porque o problema... Eu tenho uma frase que eu estou usando que é: ter um problema não é um problema. Mas ter um problema e não buscar a solução, minha Aí é um linda. problema. Mas daí Por é uma isso- confusão que você não tá entendendo. É muito problema. Por isso daí. a medicina personalizada, né? Porque vai a fundo no que de fato tá faltando na tua vida. Porque às vezes é a fadiga, às vezes é o colesterol, mas às vezes é o libido. E isso pode acarretar tantos problemas externos. Então, antes de ver os culpados externos, comece a olhar pra dentro de você, né? Comece a se olhar e se cuidar de dentro pra fora. Porque daí o externo, é aquilo que eu falei, aí o externo tudo flui melhor. Quando a gente muda de dentro pra fora. E essa investigação, Sherlock Holmes... Eu falo que eu sou boa nisso, Amor, eu amei. Agora vai ser assim pra todo lado. Eu quero todo mundo chamando aquela. gente. Não, pera aí que eu vou patentear já esse nome. Né? Eu vou ter que- Exatamente, eu vou é ter só que- o Dr. Vitor. Dr. Vitor Baixo. Acho que já podemos mudar o perfil do Instagram, inclusive. Amei. Incrível. Um outro detalhe interessante, fugindo um pouquinho disso, mas falando da longevidade, né? A personalização e individualização é algo muito claro. As pessoas entendem que você está tentando entender o que está acontecendo com ela. E o que fazer com ela nesse cenário é importante também, porque cada um vai querer seguir um caminho diferente. E nós precisamos respeitar isso. E outro conceito, às vezes, que é mal interpretado, é a longevidade. Muitas pessoas acham que é só viver mais. E não. Na verdade, o conceito de longevidade é você viver o tempo que você estar vivo com qualidade de vida, bem. Perfeito. Então, às vezes as pessoas acham que longevidade é querer viver 120, 130, 150 anos, isso é especulativo, né? Sim, existem várias pesquisas, nós estamos tendendo a viver mais, mas muito mais importante do que tempo de vida é qualidade de vida. Então, é você chegar lá com 85, 88 anos, com 90 anos, bem, com saúde, sem dores, com disposição, podendo viver com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família. Desfrutar, né? Isso é desfrutar a vida. Exatamente. Eu Nossa. acho que isso é importante deixar claro também, porque... Não é nem a idade, né? É todos os dias viver com Todos qualidade. Os dias que os estamos dias. aqui, fazer acontecer, Todos fazer os viver dias. bem. Né? A gente... Vou pegar um gancho, claro, longevidade. A gente tá falando... Ninguém aqui tá falando de uma idade específica. Mas semana passada eu tive uma reunião com a minha assessora e ela falou... Sheila, me explica melhor. Eu falei, gente, eu quero representar as mulheres de 40 anos. Ela, nossa, tu é a primeira pessoa que ainda não tem 40, que falta um ano por 40, que já fala que tem 40. Eu falei, porque a minha idade, no meu RG, não me define. A qualidade que eu tenho de vida que eu tenho hoje, Perfeito. a qualidade física, mental, é o que me define. E eu nunca me senti tão bem.
Então, sim, quando Mas as pessoas esse negócio, entenderem gente, pra isso, fora, não tem. que ali, ó, aquela datinha é um mero detalhe realmente, e daí, tem que estar com a mente saudável. Querido, também não, né? Vai estar todo estrupiado, não consegue dar uma corridinha, daí também não é. Olha a diferença. Então, além do peso, é a diferença de idade também, né? Que a galera às vezes fica, vou deixar pra me cuidar Mas lá daí é depois outro dos pé de 40. Tem muita gente que é assim, porque eu ainda estou com um pouquinho de disposição. Não, meu amor. Você tem que começar a cuidar hoje pra ter todos os dias essa qualidade de vida, essa disposição, essa energia de vida. Porque se tá disponível, eu quero. Eu não sei você. Mas se tá disponível pra mim, eu quero. Vocês entraram numa esfera muito interessante, que é um novo conceito que nós temos. Idade cronológica, idade biológica. Perfeito. Esse novo conceito é muito interessante, porque nós desconstruímos a ideia do RG, da sua idade ser exatamente o que está na sua identidade. Aquilo serve para fins políticos, enfim, né? Para outras finalidades. Registro. Mas, para definir a sua idade biológica, depende de como você está, por fora e por dentro. Então, a sua idade biológica tem muito mais a ver, né, com como estão seus tecidos, as suas células e o seu pensamento. Então, tudo isso nós podemos, eventualmente, sua idade biológica pode estar mais acelerada do que a sua idade cronológica, do que está no seu RG, mas nós podemos, sim, trabalhar a sua idade biológica de forma que você se sinta mais novo do que o seu RG. Então, Isso é muito incrível. Isso é muito incrível. Nossa. BioAge. Eu nem acredito que eu tenho 28 anos. Gente, eu tenho certeza que aquilo ali não, o meu documento tá errado. Você já tá entendendo. Eu também. Mas Olha... olha... Eu falo, sério, 28? Eu tô com uma animação de 20, assim. A tua animação é de 5, mais ou menos. Que, meu Deus, sabe gente, aquelas eu crianças furacão? Você... Não é 20. Eu era a Pod. Pode estar bem ruim a situação, né, no caso. Mas eu cheguei lá na sua clínica com muitas dores, obviamente, como a gente já comentou aqui. Mas eu fui para uma balança. A balança da farmácia, maravilhosa, dizia o quê? 56 quilos, o quê? Uma mulher de 1,70m, 56 quilos, coisa mais linda, né? Perfeito. Daí tem uma balança que eu não sei até agora se aquilo lá é de Deus na sua clínica. Que ela deu uma anunciada numa porcentagem de gordura que só pode estar errado. Como é que uma pessoa magra como eu pode ter uma porcentagem de gordura tão elevada? Uma porcentagem, a minha porcentagem de gordura, gente, era a porcentagem de gordura de uma pessoa com sobrepeso. Muito alto, né? Como é que é isso? Isso daí tava errado, né? Explica pra gente. A gente não entende isso. Como que uma pessoa magra, com um corpo completamente assim... É muito... escultural. E é maravilhosa. Não era tanto assim, gente. Não, maravilhosa. Amor, uma salva de pau. Não, porque a gente malha pra o quê? Pra ficar bonita pelada. É pra isso que a gente malha. Gente, sabe que podcast é esse, Brasil? De frente com o Dr. Sherlock Holmes. Doutora, agora temos a paciente pode, a outra paciente que eu esqueci o nome, como é que a paciente... A paciente pode? Não pode. Não, calma aí que eu tô pensando na minha pergunta, que vai ser uma capciosa, aguentem. Eu quero explicação. Como é que o meu percentual de gordura era tão elevado? Tu acabou com a minha alegria da balança. Essa balança de bioimpedância, para quem não conhece, é uma balança que avalia o percentual de gordura e de massa muscular. E por que isso é importante? Porque muitas vezes só o cálculo do índice de massa corporal, o IMC, que todo mundo fala, peso dividido por altura ao quadrado, não enxerga esse acúmulo de gordura visceral. Então, muitas vezes, de longe, você, às vezes na praia, né? Ou até mesmo Dá nua, uma atrapalhada. Você parece magra, mas quando a gente avalia essa quantidade de gordura dentro do seu corpo, nós percebemos que você tem um excesso de gordura, principalmente gordura visceral. E esse aumento de gordura visceral tem relação com diversas doenças, com diversos sintomas, aumento de risco de doenças, do inflammation também, e é o que nós chamamos de TOF, que nós já conversamos hoje. Então, sem dúvida, não acarreta só um prejuízo na sua qualidade de vida, ou aumenta teu risco de sintomas, ou gera dor. Isso também é um sinal que tem algo extremamente errado no seu corpo. Apesar de esteticamente você parecer estar super bem. Então, de roupa era a coisa mais linda, né, gente? Que loucura. Não. Loucura. Eu tô ficando
mal mesmo. Eu tava Descompensar. bem, E eu lembro, por que eu tô te perguntando isso? Por que a gente tá na consulta aí com o Dr. Sherlock Holmes? Porque a gente começa aí a investigação, né? Tu acabou com a minha vida no momento que tu me fez entrar naquela balança. Meu mundo caiu. O castelinho da Che Floriani? O que aconteceu? Ele ruiu ali naquele momento, mas ele... Che, às vezes é bom dar um passo pra trás pra dar 3 pra frente depois. Avisa que é ele, Brasil. Ele veio. Agora ele veio. É nesse quadro ele veio. Agora. Tô amando esse bate-bola, assim, responde rápido. Daqui a pouco vem a minha. Quero ver como é que tu vai sair. Peso perfeito. Peso perfeito. Responde essa agora. Temos padrão? Não temos. Quem que é mais legal? Sheila ou Duda? Duda. Ela deu uma pensada. Próxima pergunta. Eu quero falar agora do meu burnout, né? Porque quando eu comecei com o meu burnout, eu pensei, pronto, agora então eu vou ter que descansar, eu vou ter que dormir, eu vou ter que largar tudo. Parar de trabalhar. E eu fiquei assim, o que eu vou ter que fazer? E eu até me lembro que o doutor usou, né, uma frase que era micronutrientes. Eu acho que era isso, de fato, que faltava. Porque na minha concepção, na minha, né, humilde concepção, coitadinha, eu achava que o quê? Gente, agora eu vou ter que... Esse era o meu desespero. Vou ter que parar de trabalhar, vou ter que desacelerar completamente. Mas aí, quando eu cheguei no consultório, acho que o doutor poderia explicar um pouquinho sobre isso. O que estava faltando, de fato, nos... fora o meu ferro, né? Meu ferro era uma vergonha. Isso daí é melhor nem falar, né, gata? 4, né? Gente, ainda 4. Não pesquisem número ideal de ferro. Porque, Melhor. Esse negócio do burnout, eu acho que as pessoas pensam muito nisso. Vou ter que desacelerar e trancar a minha agenda. E às vezes não é isso. Né? Às vezes é a falta de... Não, às vezes... Responde aí que eu não sei tecnicamente. Bom, então essa é a minha pergunta, ok? Do burnout. Muito bom. Maravilhosa. Burnout, super comum, gente, hoje em dia, cada vez mais. Muitas pessoas com burnout não sabem quem tem burnout, ficam andando em círculos. E, às vezes, uma avaliação, se não for uma avaliação pormenorizada dos seus, né, do seu nível de nutrientes, de vitaminas, que são importantes também, além de todas as os outros exames de painel metabólico, nós precisamos entender o que está acontecendo com você e às vezes, isso está ajudando a trazer esse burnout na sua vida. Então, sim, o estresse é importante, essa sobrecarga de trabalho que eventualmente está na sua vida. Às vezes falta de sono, sim. Sono super importante. Rapaz, a pessoa que nem precisa dormir, né, Eduarda? Essa deficiência, no caso que você tinha, Duda, sem dúvida acelerou esse processo de burnout. Então, esses fatores é como um castelo. Você rui, né, uma laje, né, um pilar, daqui a pouco rui outro, quando você vê o castelo está ruindo. Aí você vê, meu Deus, o meu castelinho está ruindo. E você precisa entender, peraí, quais são os pilares que estão ruindo? Vamos corrigir. Eram micros, né? Exatamente. Não era uma coisa igual da... não sei o que era, mas talvez colesterol, era muitas coisas. Um ponto alto. Mas o meu eram esses micros que tava desmoronando. Um monte de coisa pequena que gerava... Não era um negócio estrondoso. Eram pequenas coisinhas que faziam o meu castelo estar quase ruindo, né? E uma coisa importante, Duda, as pessoas com burnout acham que precisam... agora tem que botar numa cápsula e ficar um mês parado na cápsula para regenerar o corpo. Isso, tirar férias e tal. É lógico que ajuda você a reduzir um pouco a intensidade de trabalho. Mas para você não deixar esse seu castelo ruir, você precisa corrigir os principais pilares. E isso não necessariamente você precisa ficar em casa sem fazer nada. Não, nós podemos fazer isso com calma, de maneira leve. Perfeito. Que é o que nós trabalhamos contigo, né? Eu geralmente tenho esses amigos, né, que tem esse fluxo, assim, de trabalho excessivo, intenso. Né? E ontem eu até tava falando com um amigo meu, eu falei, Eduardo, eu tive um burnout, tive que ir pro hospital, agora eu parei tudo. Eu falei, tá, você para tudo, viaja, mas por favor, não é só isso. Daí é o guincho, coisas, né? Daí vem o guincho. Aí vem o guincho, o gap lá que a Sheila já compartilhou com a gente. O guincho vem, não. É todo um processo. Não adianta só sair e descansar. Tem que cuidar, gente. Porque essas micro coisinhas vão... Né? Vão ruindo o nosso castelinho. E a gente não pode deixar o nosso castelinho ruir. Olha isso. Não tem como. Não tem, amor. Duas belezas dessas. Tá, agora vamos falar um pouquinho. Tu explicou ali da parte da bioimpedância, né? E falou sobre gordura visceral. O que causa essa gordura visceral? Porque essa é a grande... Essa é a grande sacada, digamos assim, porque eu nunca vou me esquecer daquele dia, quando a gente fez a primeira avaliação, e eu falei, nossa, mas pra mim meu peso tá ideal, por que tava tudo errado? E daí tu me explicou da gordura visceral. O que causa essa gordura, doutor? Como é que eu...
Curo. Maravilhosa a tua pergunta. Ai, obrigada. Agora, Obrigada de nada. Extremamente pontual. pontual. E, assim, parece básica, mas não é tão complexo. A simplicidade é mais fácil. A gordura visceral está relacionada com inflamação. O paciente inflama, aumenta a gordura visceral. Então, a gordura visceral gera inflamação. Então, é um ciclo vicioso que se retroalimenta a gordura visceral com a inflamação. Nossa. E isso tudo acelera o envelhecimento, aumenta o risco de doenças, traz sintomas clínicos, traz dor, traz disfunção psicológica, traz fadiga, traz ansiedade, traz depressão, prejudica o sono. Então, tudo isso tem muita relação com a gordura visceral e com a inflamação. Então, nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso, desinflamar. Tanto é que eu quero tirar a gordura visceral. Como a gente vai tirar a gordura? Não tem como tirar a gordura visceral. Ela precisa... primeira coisa, você precisa resfriar esse processo inflamatório. E como nós fazemos isso? Aí isso também... Começa pela inflamação e não pela gordura. Começa pela inflamação. Ah! Você começou a inflamar. Eu já pensei numa lipo, né? Eu já pensei, vamos Não, tirar toda a em gordura. Em algum momento da sua vida, Maravilhosa Che. isso. Che, É você- muito isso. Gente, adorei, eu não sabia disso. Sim, você em algum momento começou a inflamar. Por Sim. diversos hábitos e fatores errados do teu dia a dia. Sim, alimentação. E essa inflamação gerou gordura visceral. Uau. E a gordura visceral manteve aceso o fogo da inflamação. Como é importante pegar bem no começo, então, já pra Nossa! pegar ali no início da inflamação. exatamente. Pra não transformar, né? Sim, o problema foi que eu não peguei no começo, né? Eu vim aí, eu vim de uma carreira de 16 anos de banco, se alimentando mal, Mal, com burnout. Estressada, estresse. Era burnout, quando nem era burnout, não tinha nem nome de Não burnout. tinha nem nada, mas tu tava assim, né? E daí, nossa, eu tô muito de cara com isso agora. Nossa, isso Por foi isso muito que bom. hoje eu mantenho o mesmo peso, só que a bioimpedância tá coisa mais linda, Gente, né? e o melhor, todas essas Ah. perguntas do nada, tiradas da caixinha aqui, ó. Bate-bola, jogo rápido. Foi consulta. sensacional, viu? Consulta com o Dr. Vitor, pode fazer mais uma, agora tá liberado. Ai, gente, eu nem pensei. Eu pensei que só íamos ficar em 3. Não pensei mesmo. Você quer saber sobre os nutrientes? Isso é uma dúvida super comum, a importância dos micros. Porque o nosso corpo precisa de grandes nutrientes, macronutrientes, né? Gordura, carboidrato, Sim. proteína. Mas os micronutrientes são moléculas que nós temos em pequenas quantidades, mas são super importantes para o funcionamento do nosso corpo. Se for pegar o carro lá, precisa de bastante gasolina no tanque. Mas, se a gente for ver, o fluido do freio é só um pouquinho que precisa. Mas se não funcionar, se você tiver com falta de fluido freio, você não tem freio no carro. E isso é grave. Não gera adianta ter a gasolina. Exatamente. Ah, que sensacional essa analogia. Gente, esse negócio do carro é muito Ah. legal. Use sempre, tá? Porque fica claro pra gente Fica que é fácil. leigo no assunto. Gente, eu adoro o Dr. Vitor, porque ele faz umas analogias que é muito fácil de Ótimas. entender. E aí né? a gente fala, meu Deus, é muito real. E a gente conecta e fala, quero. É um Quero arrumar. Quero meu carro andando com rodas, entendeu? Roda, gasolina, balanceado, freio, tudo. Pode ser uma Porsche, sei lá. assim, se puder, né? Se eu puder escolher o carro, eu já quero. Quando não dá pra arrumar o carro, tem troca, querida. E outro tema interessante é o eixo cérebro-intestino. Adoro Você era uma isso. paciente clássica do eixo cérebro-intestino, Nossa. certo? Meu Deus, né? Eu era uma pessoa, como eu falei anteriormente, não tinha como ficar bem tendo dor todo dia. Eu sentia uma dor todo dia. Eu me alimentava com alguma coisa, eu sentia cólica ou enjoo. Lembra de chegar a criar traumas, tá? Quando eu ia viajar, eu tinha trauma de sentar para comer porque eu ia ter alguma dor ou ia passar mal enquanto eu não tivesse um ambiente seguro. Então, gente, é sério. Eu costumo brincar que o intestino é o segundo cérebro, né? Com Porque certeza. ele... É super sério isso. E não é brincadeira, é real. Isso é real. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Mais a interface do intestino com o nosso sistema imunológico, que é super importante. E daí vem aquela parte que a gente falou. Às vezes a pessoa acha que está com depressão, mas na verdade uma inflamação pode estar perfeito, causando Che. efeitos depressivos? Perfeito. Com certeza. Meu Deus, maravilhoso! Tá bom, tu vai ficar Exato. longe do microfone. Exatamente. Eu amo, Essa gente. disfunção imunometabólica traz prejuízo no comportamento dessa pessoa. Então, às vezes, você não está com a depressão clássica, mas você está triste porque você tem uma inflamação Tá oriunda do desanimada. intestino. O ferro. Gente, o meu tudo ferro, isso. 4. Qual que é o número base, assim, que a gente tem que ter? Tem um número? Gente, a minha tava Pelo 4 quando eu menos vi. 50. Gente, pelo menos.
galera. como eu cheguei, o castelo já estava destruído. Tua mãe não fazia feijão e colocava ferro dentro, Minha prego filha dentro? fazia, né, amor? A minha mãe tá aqui nos bastidores A Duda hoje. está falando da ferritina, para quem está nos ouvindo, o ferro nível, o principal marcador de a quantidade de ferro no corpo é a ferritina. Então, o exame de ferritina é um marcador muito interessante que avalia a reserva de ferro no seu corpo. Então, normalmente, nós queremos a ferritina pelo menos acima de 50 na mulher, às vezes até mais alta, como as mulheres precisam de ferritina mais alta, isso dá um conforto para fâneros, né? Então, unha, cabelo, pele também depende dessa quantidade, dessa reserva de ferro no corpo. Perfeito. A da Duda estava 4, né, Duda? Pensa, só usando peruca mesmo. Era só no lace. Só na lace. Só na unha de gel. Podemos fazer uma última, assim, bem... Pode fazer. Vai ser uma Ai, eu tô pegadinha. amando, hein? Vai ser uma pegadinha. Ai. A gente Tô com já medo. falou... Bom, eu falo que... Se Dr. Sherlock Holmes não fosse o melhor nome, podia ser Dr. Inflammation. Inflammation. Né? Ai, Inflammation. Inflammation. Mas a gente sabe de uma infinidade de coisas que geram inflamação. Inflamação. Perfeito. Porém, entretanto, todavia, se tu tivesse que escolher um vilão, entre tantos, a gente sabe que tem uma coleção de vilão do Inflammation aí. Mas se tu tivesse que escolher só um, e assim, ó, Eita. vamos deixar claro que a gente não tá fazendo diagnóstico de nada e que nem Essa é dizendo uma que os pergunta. outros não inflamam. Inflamam, sim. Mas Na o tua maior vilão do Inflammation, qual seria? Eu posso colocar os 3 principais e depois a gente pode rediscutir, porque Tá. eu acredito que o maior Acho vilão justo, acho justo. em cada pessoa, esse É um vilão, trio. esse maior vilão é diferente. É. Então eu vou falar. Os que mais tu O consegue primeiro, ver, né? exatamente. O que é mais claro? O primeiro grande vilão do Inflammation é a alimentação. 99% das pessoas comem errado a maior parte do tempo. Ponto final. Então, nós precisamos ter essa consciência. As pessoas não têm essa consciência de que a maior parte do tempo nós comemos errado. Precisa de uma alimentação rica. Então, Pesado. a alimentação é, sem dúvida, um deles. Um vilão que eu gosto demais e que as pessoas não enxergam esse vilão, porque todo mundo sabe que se você for comer um biscoito, tomar uma lata de Coca-Cola, ele é um vilão. Todo mundo já sabe isso. Isso é público Agora, o vilão notório. que as pessoas não percebem e que ele está difundido nas pessoas é o estresse. O estresse, É muitas Inflammation? o estresse é um dos maiores Eu era o um dos estresse. maiores gatilhos inflamatórios que existem no mundo. As pessoas não enxergam, elas estão inseridas numa rotina social craziness, né? Então, assim, uma loucura. Muitas pessoas, mulheres, vamos lá, 40 anos, mulher, muitas têm filho, têm casa, têm marido, trabalham. Coisa arada. E as coisas vão acontecendo, Nossa. e quando elas não conseguem, e elas estão inseridas naquilo e elas não conseguem sair. Aquele estresse, uma rotina estressante. Sim. Que a pessoa nem... Sim. Ah, Nossa, eu a não gente não trabalho percebe fora, então não sou estressada. Querida, meu Cê- amor, dentro de casa pode gerar estresse que... Você quer ver Com certeza. um fator gerador de estresse velado? As pessoas não falam, nós não vamos falar, que o podcast é para falar a verdade. Ai, que Vamos, fala. vem, agora É. ele veio. Filho. Eita! As pessoas têm filho. Olha a cara da minha amiga. As pessoas têm Vou- filho. Vou substituir aqui Filho com a Dani rapidinho o lugar. A cara do estresse. As pessoas têm filho e o filho é um fator magno gerador de estresse. É. E tá tudo bem, né? Tá tudo, não tem problema, não tô falando mal de ter filho, não. Mas é um fator gerador de estresse e as pessoas sublimam isso. Ah, né? Os avós, ai, que bonitinho, Ai, nananã. lindo, né? O Gera newborn, muito né? estresse, gera muito estresse. Então, Nossa. isso é uma coisa importante. E as pessoas não têm essa consciência. Eu acho que é a falta de consciência para se preparar. Olha, A isso aqui vai falta ser de um... consciência. falta de Isso vai me consciência. gerar isso, isso e aquilo. Exatamente. Então, se prepara, reduz sua carga de trabalho, se organiza para isso. É importante você saber que você vai ser chantageada. Essa é uma chantagem, né? Então, assim, outra coisa importante, nós já vamos continuar. Eram 2, né? Nós Eu falamos, já amei, nós viu? falamos da alimentação e nós Estresse. falamos do estresse. Eu vou falar do terceiro, depois eu continuo. O terceiro fator gerador de estresse hoje, que tem relação... o terceiro fator gerador de inflamação hoje, que tem relação com o estresse também, é a falta de sono. Nossa, O aí sono me pegou. é magno. Gente. Nós precisamos dormir bem à A noite. qualidade do sono interfere em tanta coisa que a gente não tem nem noção. E aí, à medida que nós vamos envelhecendo, nós tendemos a ter um sono pior. A maioria das pessoas, isso acontece, a maioria das pessoas. Sim. E quanto mais estresse você tem, você piora o teu sono. E esses fatores geradores de estresse também prejudicam o sono. Por exemplo, você tem filho.
E aí o filho te traz mais estresse e também traz prejuízo no sono. E daí você começa a ruir Meu, o castelinho. Vai dar bem Aquele trio, né? certinho, Começa a bem ruir o certinho. castelinho. Exatamente. Comendo trio um pão psicopata. francês com leite condensado, uma criança recém-nascida Isso, perfeito. À noite, às que não 3 da manhã. dorme, que não dorme à noite. Isso, às 3, perfeito. Tá feito. Sim, perfeito. O caos tá instalado. Tá instalado. É o trio ali da... Exatamente. Nossa. afundar. Exatamente. E olha que demais, cara. Esse podcast está sendo assim, ó, entretenimento e cultura, né? É um negócio- Bate-bola, jogo Porque a rápido, gente sensacional, fala, informativo. E a gente fala em Inflamage e a gente só pensa em alimentação. Não é só alimentação. Não é só Nossa, alimentação. que demais. Parabéns, você saiu muito bem no nosso E bate-bola. isso é tão interessante que a gente vê, eu vejo pacientes na prática que tem todo um cuidado com a alimentação, mas são extremamente estressados, dormem mal, eles têm outros gatilhos e são pacientes inflamados. E aí mas eu como bem, mas não é só alimentação, as pessoas precisam desconstruir que é só alimentação, ela é um dos pilares, sem dúvida, mas outros pilares são tão importantes ou às vezes mais para aquele paciente. Principalmente, né, eu vejo Pode isso muito. usar o meu exemplo, pode. Principalmente mulheres, às vezes que tem uma alta carga de demanda e se cobra. A mulher se cobra muito, hein? Muito. A mulher Nossa, se a cobra mulher puxa muito. muita responsabilidade de tudo. Isso. Antes era casa, agora tem tudo. E ela quer fazer é filha, acontecer. casa, trabalho. Então é um estresse, às vezes, autogerado. Olha que interessante. Muito forte. Ela tem uma autocobrança tão grande. Sim, tem a cobrança social, mas ela tem uma autocobrança tão grande De fazer acontecer. e de fazer acontecer. Vocês são assim, vocês duas, porque vocês fazem acontecer. Coisa pouca. Ah, Duda, Vocês só. fazem acontecer, Só vocês ela. duas. Então, vocês vejam como é importante você também se verdade. permitir ter os seus momentos, porque isso é importante para acalmar essa inflamação autogerada pelo estresse que você gera da sua autocobrança. Daí Com vem certeza. do Perfeita autocuidado explicação, desde gente. o Que podcast começo foi desse esse? podcast. A gente foi de A a Z. Nossa, demais, gente. Até perguntas demais. rápidas aqui, ó, que ele nem imaginou. Não, ele foi entrevistado, né? Gente, eu não sei se é coitado ou se Arrasou, é... arrasou. Não, arrasamos. É, arrasamos. Olha, Sensacional, doutor, gente. muito obrigada. Muito obrigada, pela Tá, pela sua participação. presença, Eu que pela sua agradeço. participação no nosso quadro. Realidade No Personagem. nosso quadro Consulta com Sherlock Holmes. Muito bom. Saiu muito bem. A gente olha. adorou, eu acho que a gente deslanchou aqui, né, Eu esse acho, que a trio. gente, eu acho que não só ficou claro pra gente, mas espero que também tenha. Tenha ficado claro. Ficado pra Que esse galera, né? conteúdo criado aqui hoje possa, mais do que esclarecer dúvidas, mudar vidas, né? Que eu Sem acho que é dúvida. essa a grande questão. Eu acho que Trazer a nossa consciência, questão, trazer a consciência nossa das questão pessoas. aqui é se tornar um exemplo de pessoas que não eram perfeitas e que não são, mas pessoas que eram muito piores do que são. Sim. Que a gente busca a nossa melhor versão todos os dias. E aí tem que perfeito. começar por algum lugar. Então que a gente comece com a nossa saúde. E eu acho que o ponto alto da nossa felicidade é quando a gente consegue gerar essa transformação na vida do outro. Tudo é muito bom, né? Família é muito bom. Mas quando a gente vê uma pessoa de fato se conectando com a gente e tendo essa transformação de dentro pra fora, eu acho que tá o ponto alto da nossa felicidade. Então, além de ser um podcast que foi muito informativo, aqui tem pessoas que de fato se preocupam com você. Boa. Sensacional. Boa. Gente, Doutor, muito obrigada. eu que agradeço a presença de Muito vocês. obrigada, doutor. Maravilhosas. Querido. Espero que possamos fazer outras conversas Com desse certeza, nível já tô juntas. prontíssimas, preparadas e querendo. Sempre. Só me avisa antes. O cérebro aqui, ó. Pelo amor Muito de Deus. obrigado. Muito Obrigada, obrigado, doutor. gente. Obrigada, pela obrigada, oportunidade, gente. experiência. Beijo! Beijo e até mais.